Curiosidades aleatórias sobre arranha-céus. A última vai te deixar surpreendido de tão chocante. 1. Os primeiros arranha-céus eram mais pesados que os atuais. No final do século XIX, os primeiros arranha-céus, como o Hohenschön's Building de Chicago, 1885, eram feitos de tijolo e pedra, tornando-os absurdamente pesados. Hoje, com estruturas de aço e materiais modernos, um prédio muito mais alto pode pesar menos que um edifício antigo de poucos andares. 2. Arranha-céus podem causar seus próprios ventos. Grandes edifícios alteram o fluxo natural do vento, criando correntes intensas ao nível da rua. Algumas cidades, como Londres e Nova York, já tiveram casos de ventos tão fortes gerados por prédios que chegaram a derrubar pessoas e até arrancar portas de carros. 3. Alguns arranha-céus foram projetados com falhas estruturais catastróficas. O Sericop Center, em Nova York, foi construído em 1977, com um erro grave de engenharia. Seus pilares estavam posicionados de forma que ventos fortes poderiam derrubá-lo. O problema foi descoberto anos depois, e reparos secretos foram feitos para evitar o desastre. Se um furacão forte tivesse atingido a cidade antes do concerto, poderia ter causado uma das maiores tragédias da história. Curiosidades aleatórias sobre o Uruguai. A última vai te deixar perplexo de tão chocante. 1. Um país quase sem fronteiras militares. O Uruguai é um dos poucos países do mundo que não possui um exército poderoso e não tem conflitos militares há mais de um século. Além disso, a sua fronteira com o Brasil é uma das mais abertas do mundo, permitindo que pessoas atravessem livremente entre os dois países em diversas cidades. 2. O mistério das vacas fantasmas. O Uruguai tem cerca de 3 vezes mais gado do que habitantes, e o governo implementou um sistema de rastreamento individual para cada uma das vacas. No entanto, há relatos de desaparecimentos misteriosos de grandes quantidades de gado sem explicação, o que alimenta teorias de tráfico ilegal e até especulações mais bizarras. 3. O sequestro presidencial surreal. Em 1971, o grupo guerrilheiro Tupamaros sequestrou o diplomata britânico Jeffrey Jackson, mantendo-o em cativeiro por 8 meses. Um dos líderes desse grupo era José Mujica, que anos depois se tornaria presidente do Uruguai 2010 a 2015. Ou seja, um ex-guerrilheiro que sequestrou um diplomata acabou se tornando chefe de Estado, algo que poucos países já testemunharam. Curiosidades aleatórias sobre educação. A última vai te deixar em choque de tão chocante. 1. O método bizarro de ensino na Prússia. O modelo de educação pública que usamos hoje tem raízes na Prússia do século XIX. Esse sistema foi criado para formar cidadãos obedientes ao governo e soldados disciplinados, e não necessariamente para estimular o pensamento crítico. Muitas características desse modelo ainda estão presentes nas escolas modernas, como a rigidez de horários e a hierarquia professor-aluno. 2. A escola secreta da Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação nazista na Polônia, professores e alunos organizaram uma rede de escolas clandestinas, chamadas Tajny Naukani. Qualquer um pego ensinando ou estudando conteúdos proibidos era executado. Mesmo assim, cerca de 1 milhão de alunos receberam educação secreta nesse período. 3. O experimento brutal que chocou a psicologia educacional. Em 1968, a professora Jane Ellier conduziu um experimento social com seus alunos, dividindo a classe com base na cor dos olhos. Os de olhos azuis recebiam privilégios, enquanto os de olhos castanhos eram discriminados. O resultado foi assustador. Os alunos começaram a agir como superiores ou inferiores rapidamente, mostrando como o preconceito pode ser facilmente ensinado e absorvido. Esse experimento ainda é debatido por seus impactos psicológicos. Curiosidades aleatórias sobre o Ano Novo. A última vai te deixar pasmo de tão chocante. 1. O Ano Novo já foi em março. No calendário romano original, o ano começava em março, não em janeiro. Foi apenas em 46 a.C., com a reforma do calendário por Júlio César, que o primeiro dia do ano foi fixado em 1º de janeiro. No entanto,
Muitos países continuaram a celebrar o Ano Novo em março até a adoção do calendário gregoriano séculos depois. 2. A superstição bizarra dos bolivianos. Na Bolívia, algumas pessoas usam roupas íntimas amarelas do avesso durante a virada do ano, e as vestem do lado certo depois da meia-noite. Acredita-se que isso traga sorte e prosperidade financeira. Em algumas regiões, a cor vermelha também é usada para atrair amor. 3. O Ano Novo que terminou em tragédia no Japão. Em 1956, uma celebração de Ano Novo no Santuário Meijin, em Tóquio, virou um desastre mortal. Uma multidão enorme se reuniu para o tradicional Atsumode, primeira visita ao templo no ano, mas a superlotação e o pânico levaram a um esmagamento fatal, resultando em dezenas de mortos e feridos. Esse foi um dos piores desastres em eventos de Ano Novo da história. Curiosidades aleatórias sobre geopolítica. A última vai te deixar perplexo de tão chocante. 1. Fronteiras invisíveis que controlam o mundo. Embora pareça que as maiores disputas geopolíticas acontecem entre países, muitas delas são determinadas por algo invisível: cabos submarinos de internet. Cerca de 95% do tráfego global de dados passa por esses cabos, e o controle estratégico sobre eles tem sido motivo de tensão entre potências como Estados Unidos da América e China. Em caso de guerra cibernética, esses cabos poderiam ser os primeiros alvos. 2. Países que existem, mas não existem. Existem territórios que funcionam como países independentes, mas não são reconhecidos pela maioria das nações. Transnistria, por exemplo, tem governo próprio, moeda e exército, mas oficialmente faz parte da Moldávia. O mesmo ocorre com a Somalilândia, que é autônoma, mas considerada parte da Somália. Esses países fantasmas muitas vezes são ignorados por razões políticas e estratégicas. 3. A Ilha Sentinela do Norte pode ser um pesadelo geopolítico. Essa ilha, habitada por um dos povos mais isolados do planeta, pertence oficialmente à Índia, mas ninguém pode entrar lá. Se algum estrangeiro tentasse colonizar ou invadir a ilha e fosse morto pelos nativos, poderia surgir um incidente diplomático bizarro, colocando um pequeno grupo de caçadores-coletores no centro de uma crise internacional.